Sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso Mercaurantes Cast, um programa que foi criado para você que é um empreendedor ou um profissional que atua no segmento de food service, supermercados e restaurantes corporativos. Por aqui, nós vamos conversar com líderes e inovadores que estão por trás de histórias incríveis e de empresas que formam o ecossistema dos mercaurantes. E hoje, um episódio para lá de especial. É um episódio especial porque eu tenho um convidado muito especial aqui no estúdio e ele é especial porque ele atua e ele transita nos 3 segmentos que formam o ecossistema dos mercaurantes. Os restaurantes corporativos, os supermercados e o segmento de food service. Eu tenho a alegria de ter comigo aqui no estúdio o Fábio de Medeiros. E antes de passar a palavra para o Fábio, para ele dar a saudação inicial, eu vou fazer uma breve apresentação. Fábio, me corrija depois, se precisar acrescentar aqui, eu estou fazendo um resumo aqui. Ele é especialista em vendas, marketing e inovação. Tem experiência de mais de 25 anos liderando equipes nas maiores empresas de serviços do país. E nos últimos anos vem atuando como CEO e diretor executivo de grandes grupos. Membro de conselho de administração e palestrante. Fábio, muito obrigado pela tua presença e muito obrigado pela tua participação aqui no Mercaurantes Cast. Marcelo, para mim, obrigado aí pelas palavras. Estou muito feliz, eu agradeço muito este convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar contigo. Nós que construímos aí uma história já há algum tempo, né? Acho que nós já nos relacionamos nesse mercado, se eu não me engano, desde 2006, se eu não me engano. Exato, desde 2006. Isso. Já empurramos muito balcão juntos, exato, né? Então é uma satisfação muito grande poder bater esse papo contigo. Eu acho que você tem acompanhado a minha trajetória, como eu tenho acompanhado a sua, e tá tendo essa oportunidade de a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre esse mercado, desse mercado tão importante para a economia do nosso país, e que movimenta e gera milhões de emprego, move a nossa economia, né? Nós estamos falando aí de 3 segmentos de fundamental importância para o varejo, para o food service. Então, eu acho que vamos ter a oportunidade hoje de trocar algumas ideias que eu tenho certeza que quem estiver aí nos prestigiando e assistindo esse episódio vai ter oportunidade de entender um pouquinho os caminhos e as dificuldades e também as alegrias que esse segmento nos dá. Exatamente. Bom, Fábio, para mim é uma alegria muito grande te ter aqui. Além de tu ter essa vasta experiência, conhecer esses segmentos e tal, eu tenho uma admiração especial por ti, por um ponto muito simples. Tu é um cara, então, que tem uma capacidade extrema de tratar de assuntos estratégicos e, além disso, traduzir isso de uma forma muito prática, muito simples, para direcionar e para nortear as equipes na ação. Action, ou seja, tu é um cara, não é um cara só de boas estratégias, tu é um cara de ótimas estratégias, sofisticadas, incríveis estratégias e ao mesmo tempo que traduz isso no dia a dia, lidera as equipes para realizar, né? Apesar, como eu disse, né, você tem experiência nesses 3 segmentos que norteiam, que são os pilares aqui do Mercaurantes Cast, mas apesar disso, eu quero explorar, e a minha ideia é explorar contigo justamente o pilar e o segmento de restaurantes corporativos. Perfeito. Afinal, quando eu te conheci, tu mesmo trouxe aqui que foi em meados de 2006, eu te conheci como um grande líder de uma das big fishes aí, né? Das grandes empresas desse segmento. E foi a partir daí, eu sei que tu teve uma carreira nesse segmento, né?
Mas vamos lá, para começar, para dar um contexto, para dar início na história, eu tenho que te fazer uma pergunta, pode ser meio clichê, tu deve ter respondido muitas vezes isso, mas eu acho que é importante aqui para nossa audiência e para dar esse início. Eu quero te perguntar, eu quero que tu conte como foi o início da tua carreira e especialmente como você ingressou nesse segmento de restaurantes corporativos. Vamos lá, Marcelo, é uma boa pergunta e eu me recordo disso com muita satisfação, né? E posso dizer para você, Marcelo, que isso foi foi até meio por acaso. Eu sempre brinco quando eu estou conversando com as equipes, com a equipe, com o nosso time, ou quando eu tenho oportunidade de estar em alguma palestra, ou conversando com alguns amigos, eu digo que eu entrei neste segmento por causa de um Fusca. Né? E é uma situação bastante engraçada. Eu comecei minha carreira a trabalhar muito jovem, então eu com 13 anos eu trabalhava como ajudante de açougueiro. Comecei a trabalhar porque eu sempre fui muito ativo, sempre gostei de estar me comunicando, sempre gostei de estar no mercado de trabalho. Eu preferia muito mais trabalhar do que estudar, né? Então eu digo para você que trabalhar sempre foi um prazer. Estudar foi uma obrigação, né? E foi muito engraçado, porque eu depois de ter passado por algumas atividades como office boy em algumas empresas, eu fui trabalhar num banco, trabalhei no Citibank. Eu tinha 18 para 19 anos, trabalhei no Citibank. E na ocasião do Citibank, eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa de alimentação, atendendo um cliente desta empresa de alimentação no banco. Ele me comentou ali é uma empresa que nem está mais no mercado, mas ele me comentou na ocasião que ele estava buscando um profissional da área de vendas. E eu já atuava no banco na área de vendas de seguros, né? Eu fazia um telemarketing ativo, como era chamado na época. E quando eu perguntei para ele qual era a condição, eu nem ouvi mais nada quando ele disse para mim que eles davam um carro. E nessa época, eu estou com 52 anos, nessa época, com 18, 19 anos, cara, você não tinha carro. Não é como hoje que a molecada faz 18 anos e ganha carro do pai, né? Então, eu tinha um desejo muito grande de ter o meu carrinho e quando ele me falou que dava um carro, eu nem queria saber o que ia fazer. Puta, tinha um Fusca. E aí eu entrei nessa empresa e aí eu comecei a ter gosto pelo segmento. Era uma empresa de restaurantes corporativos. E digo para você que o começo foi muito difícil, né? Eu era muito, muito jovem, então... Mas eu também dei, assim, ó, eu sempre digo, quanto mais persistência e mais força de vontade você tem, mais rápido os resultados aparecem. E logo com 2 ou 3 meses dessa companhia, eu visitei um cliente na área comercial, eu atuava na área comercial, visitei um cliente que era uma grande conta ali em Guarulhos e consegui fechar o meu primeiro contrato, que eu já saí do Fusca, fui para um Voyage em 3 meses de empresa. Então foi assim que eu iniciei a minha carreira, né? Iniciei minha carreira na área comercial até de uma pequena empresa, não era uma empresa muito grande. Apesar de ser uma empresa multinacional, é uma empresa que não era muito grande. E iniciei esse processo na área comercial, por lá eu fiquei 2 anos. Depois dessa minha história nessa empresa, eu tive uma oportunidade para uma outra empresa que ficava aqui em São Paulo, no município de Osasco, onde eu já fui trabalhar também na área comercial, mas com um pouco mais de responsabilidade. Muito jovem ainda, 22, 23 anos, depois de alguns meses eu assumi a gerência comercial, com já um time... liderando um pequeno time da área comercial. E aí iniciei nesse mercado. Nessa empresa eu tive muita oportunidade, muita experiência operacional, por se tratar de uma empresa de refeição transportada e uma empresa menor. A gente tinha que ajudar a fazer a comida às 4 da manhã, para liberar os caminhões, para levar comida às 6 horas, 7 horas, e depois às 8 horas sair para vender. Mas isso me deu uma bagagem muito grande, um aprendizado muito grande. E aí eu fui me desenvolvendo e quando foi no ano de 98, eu já fui trabalhar numa média empresa. Depois, em 2000, já entrei numa grande empresa. Sim. Nessa grande empresa que eu atuei, que era uma das líderes do segmento, eu entrei no ano de 2000. Eu entrei para dirigir só a área comercial de São Paulo. Sim. Me reportando, então, a um diretor corporativo. E com o resultado que a gente obteve, eu digo o seguinte, né? Tive muita sorte.
mas também tenho acreditado quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Mais sorte aparece. E a gente conseguiu ter um resultado muito expressivo naquele ano. E com muito trabalho, muito desenvolvimento, acreditando nas pessoas, né? Marcelo, quando a gente está na liderança de um time, o nosso maior desafio é motivar, é trabalhar com que as pessoas se desenvolvam, que as pessoas ganhem dinheiro, que as pessoas se sintam confortáveis na atividade que está fazendo, mas também você passar o conhecimento. É você estar na linha de frente. Eu não acredito, sinceramente, num bom resultado de gabinete, principalmente Sim. quando você atua na área comercial. Eu sempre, quando dirigi times de vendas, eu sempre estive na rua junto com a equipe, visitando o cliente, fazendo acontecer na ponta. Então, é aquilo que você citou. Você monta a estratégia, mas se você tem uma boa estratégia, mas você não tem execução, o teu resultado é pífio. Isso. Então, a estratégia tem que ser realmente inteligente, tem que ser uma boa estratégia. Essa estratégia tem que estar pautada a um planejamento. Eu não acredito muito hoje, Marcelo, eu acreditei muito na minha carreira que a gente nasce com dom para trabalhar na área comercial. E eu levantei, durante muitos anos eu acreditei nisso. Hoje, sinceramente, eu não acredito mais. Sim. Eu acredito em disciplina. Disciplina, planejamento. Então, eu acho que qualquer profissional que tenha disciplina, planejamento e acorde cedo e trabalhe até tarde, ele vai ter resultado. Boa. Boa. Então, eu acredito muito nisso. Interessante. Quem diria, Fábio, em que um Fusca, então, além de ser um icônico aí, um ícone, né, da Volkswagen, fosse ser o responsável por te trazer para esse segmento maravilhoso e vai proporcionar essas conversas legais que a gente está tendo aqui, né? Mas olha só, tu começou a responder e eu quero entrar na minha segunda pergunta, já que eu acho que tem a ver com um pouco dessa resposta, né? Como eu falei, quando eu te conheci, então, tu já estava, foi em 2006, tu já tinha alguns anos aí dessa trajetória, você começou, então, um dia tu me comentou, né, que tu vendia marmita, então. Vendia marmita, E aí tu passou da marmita, de carregar o carro para liderar uma equipe, e no início da década de 2000, tu participou, então, para uma empresa maior, e quando eu te conheci, tu era um líder da área de comercial e marketing dessa grande empresa, que era uma das 3 tops e das 3 big empresas do mercado, né? E aí eu tenho uma pergunta, é um pouco complexa a resposta, tu começou a falar, né, que trabalho duro, aliado com estratégia, com execução, mas a minha pergunta é assim, como você chegou à posição de liderança comercial na elite desse segmento? Afinal de contas, é um mercado restrito. Hoje continuamos tendo aí 3, 4 grandes empresas do segmento, centenas de empresas menores. Sim. Ou como você começou lá, empresas menores, que são empresas de sucesso, são empresas incríveis. Mas eu quero te perguntar como você chegou na liderança number one ali, comercial da elite, né? E se tu fosse atribuir alguns motivos para isso, sei que é um contexto, mas se fosse atribuir alguns motivos, quais foram esses motivos? Quais foram o teu diferencial? Qual foi o teu diferencial para isso? E quais foram, assim, os maiores desafios que você enfrentou nessa jornada? Vamos pensar, então, do Fábio, que já estava no segmento, na empresa média, e aí eu estou te perguntando dessa jornada até o topo aí da liderança de uma da elite do segmento de restaurantes corporativos. Não, boa pergunta, Marcelo. Eu vou te dizer o seguinte, em nenhum momento, eu tento puxar pela minha memória, em nenhum momento, eu por exemplo, quando comecei a exercer um cargo de liderança, até em empresas menores, eu nunca tive como objetivo, né? Porque muitas pessoas na sua carreira falam, não, eu quero ser o CEO da companhia, eu quero ser o diretor executivo da companhia. Cara, eu nunca tive esse objetivo. As coisas foram acontecendo de uma forma muito natural, né? O meu objetivo sempre foi por conquistas, né? O meu maior desejo, a minha maior realização era a conquista de um cliente. E essa conquista do cliente, ela sempre estava voltada, e sempre teve vou dizer assim, na minha essência, no meu DNA, sempre teve voltada a resolver um problema para o cliente. Porque eu sempre pensei, cara, eu quero me colocar no lugar do cliente. Então, não é uma venda empurrada, é sim uma construção. Então,
o que eu acredito, vamos dizer assim, de ter conseguido ser executivo praticamente das 3 principais empresas do Brasil no segmento de restaurantes corporativos, eu acho que foi o primeiro. Eu tive líderes que me inspiraram muito, né? Eu tive a sorte de trabalhar, de ter líderes, de ter presidentes de empresas que eu trabalhei, a qual eu me inspirei e que aprendi muito com eles. E também são profissionais, são líderes que enxergaram em mim um potencial de desenvolvimento. Mas hoje isso é um pouco mais claro para mim. Na época não era. Porque eu sempre fui um profissional focado em resolver um problema do cliente, eu sempre fui um profissional de trabalhar para entregar aquilo que foi prometido. Sempre fui um profissional de trabalhar a 4 mãos no segmento de alimentação corporativa. É muito sensível o trabalho que você faz com os seus colegas internos. Você vende, mas você tem a operação que vai entregar aquilo que você vendeu. Então, eu sempre tive um compromisso de vender e trabalhar em conjunto com a operação para que aquilo acontecesse, sendo o apoio da operação. E que se precisasse apoiar a operação numa determinada negociação, um determinado ajuste pós-venda, isso era feito com muito envolvimento junto à operação. E aí você começa também a ganhar credibilidade junto com a operação, porque a operação fala, não, posso confiar no que o Fábio está fazendo, porque eu sei que ele vai estar junto conosco, de mãos dadas, para que a entrega aconteça. Então, esse modelo de você trabalhar sempre pensando em construir o sucesso do seu negócio, o sucesso do cliente, trabalhar em sintonia com os seus pares. Hoje, para mim, é mais claro, que hoje eu percebo que isso vem de uma liderança natural. Né? Da mesma forma que eu te comentei, que eu acho que o profissional não nasce vendedor, que eu não acredito, eu acreditava isso no passado, não acredito mais, eu acredito em disciplina, em planejamento, em foco, né? em estratégia, entendeu? Em você ter muito bem mapeado o que você quer. Isso sim, eu acho que reúne essas características. Agora, a liderança, eu acho que tem um pouco da tua essência, né? Da forma que você trabalha. Então, hoje, quando você lê algum livro mais especializado sobre liderança, quando você entende esse cenário como um todo, você fala, poxa, eu sempre tive em mim uma liderança natural, né? de conduzir. Então, eu acho que está muito no teu perfil de trabalho. Então, eu tive... Então, simplificando. Porque é difícil a gente falar de nós mesmos, né? Mas simplificando, eu acho que eu tive a sorte de ter líderes fantásticos que me ensinaram e me inspiraram muito. Tive a sorte de ter equipes maravilhosas que me deram a oportunidade de me ajudar. Né? Se você for ver, por exemplo, naquele período no ciclo de 2000, que eu estava te comentando, que eu atuei numa empresa, que eu comecei como executivo em São Paulo, liderar a equipe de vendas de São Paulo. 6 meses, 8 meses depois, passei a atuar no Brasil inteiro como diretor executivo. E durante 6, 7 anos à frente dessa empresa, na área comercial, marketing, projetos. Cara, eu dei muita assim, sorte de também ter as pessoas certas no barco. Não é? E tem vários perfis de liderança, na minha opinião. Você tem aquelas lideranças mais motivacionais, e a minha liderança nunca foi uma liderança muito motivacional, Marcelo. Eu confesso que eu tenho procurado melhorar, Sim. Mas eu confesso que às vezes sou um pouco duro em algumas coisas. Mas eu acho que o importante é que a equipe tem que enxergar em mim que eu estou ali para fazer eles ganharem mais dinheiro e para eles se realizarem profissionalmente. Eu não estou ali para fazer happy hour, para dar beijinho e falar bom dia. Né? Óbvio que eu trato todo mundo com muita educação. Mas ter esse espírito também de... Acho que um ponto importante na área comercial, Marcelo, agressividade dosada. Você tem que ter agressividade. Agora, ela não pode passar de um limite. Eu, muitas vezes, me equivoquei profissionalmente e perdi negócios porque eu fui na agressividade em excesso. Então, dosar isso é experiência, né? A gente já está ficando mais velho, né? Então, eu fico pensando, se eu tivesse a cabeça de hoje, há 20 anos atrás ou há 15 anos atrás, eu teria tido resultados muito melhores, né?
Então, não tem muito uma receita do bolo. Boa, boa. O que me chamou muito a atenção, então, da tua fala e dessa tua história, inclusive, já era um julgamento que eu, por te conhecer, então, já tinha feito, e a tua fala me fez confirmar isso, né? O que me chamou muita atenção em tempos de muita ansiedade, em tempos de muita necessidade de evolução repentina, digo dos profissionais mesmo hoje, né? Tu disse que nunca almejou algo muito longe, sempre focou em pequenas conquistas, Sim. entregar as metas, entregar resultado. Esse é um ponto que me chama muita atenção. E se um ponto de atenção aqui para quem quer empreender ou para quem quer crescer nessa carreira, né? Focar nas metas e construindo. Isso é uma coisa, então, que já era a minha impressão, já era uma opinião minha, está confirmando aqui. Eu achei importante. O outro ponto que me chamou a atenção é essa visão sistêmica. Como tu não tá ali vendendo contratos, vendendo produtos e serviços, simplesmente, tu tá fazendo um link com o interesse do cliente que está no centro, com resolver o problema do cliente e junto com isso, amparado com a operação, com a área de entrega. Sim. Eu acho que essa visão sistêmica, com essa capacidade de entender a resolução do problema do cliente e conciliar com os interesses da tua companhia de maneira honesta, sincera. E essa visão, então, de ir galgando etapas e fazendo entregas e conquistas pontuais, eu acho que em tempos de ansiedade e de muito nervosismo e necessidade por todo mundo quer ser CEO da noite para o dia, todo mundo quer ser diretor da noite para o dia, eu acho que essa temperância e esse formato, você me confirmou aqui que é um ponto importante aí. Legal. Queria fazer uma observação, Marcelo. Foi muito importante isso que você falou agora, essa sua leitura. Falando um pouquinho sobre essa garotada que... Cara, tem uma moçada que está chegando para o mercado de trabalho, que eles são muito diferenciados. Tá? Eles nasceram aí numa época de alta tecnologia, eles têm facilidades que a gente não teve, né? Se desenvolveram, posso dizer assim, em termos de agilidade, muito rapidamente, pensam fora da caixa. Eu acho muito legal isso, mas hoje a gente tem, na posição atual que eu estou dirigindo uma grande companhia, vou te dizer, nós temos muitos talentos ali. E acho que o meu maior desafio é trabalhar esses talentos, eles esperarem e entenderem que tem a hora certa para tudo. Tá? Então, você tem que, ao mesmo tempo, mostrar para eles que ali eles vão conseguir desenvolver e crescer na carreira, mas, ao mesmo tempo, dosar um pouco, porque é isso. O cara se destaca há 3 meses, ele quer ser o vice-presidente da empresa. Sim. Ele tem que entender que tem o seu tempo, cara, tem o seu tempo de maturação. Então, a gente tem um trabalho na empresa muito forte de desenvolvimento de pessoas. Não é? Reuniões de feedback, plano de carreira, desenvolvimento de pessoas, mas esse jovem, às vezes, ele não tem muita paciência para esperar a hora certa. Né? E assim, a empresa tem que te enxergar e qual é o momento certo de você alcançar os seus objetivos. E às vezes eles acabam perdendo alguma oportunidade, é uma pena. Eu já perdi profissional que eu falei, nossa, esse cara ia ser um executivo de ponta da nossa companhia daqui 2 ou 3 anos, mas ele quis ser promovido em 6 meses. Infelizmente, ele tem que sair, quebrar a cabeça e perceber que vai chegar o tempo dele. Sim, entendo e concordo plenamente com isso. Aproveitando esse gancho, né, tu falou da tua atual posição. Fábio, tu tens atuado nos últimos anos como diretor executivo da Unox, Sim. Que é uma empresa italiana com atuação global, se não o maior fabricante de equipamentos para cocção de alta performance aí do mundo. Mas no Brasil, Fábio, fala pra gente aqui um pouco quais são os principais segmentos de atuação e também qual é a proposta de valor única, o que diferencia a Unox e a tua atuação e o teu time aqui no Brasil. Perfeito, vamos lá. Olha, nós iniciamos o projeto com a Unox em 2019, então é uma situação até que eu coloco, o desafio foi muito grande, e você acompanhou um pouco isso de perto. Sim. Em 2019, lá no final do ano de 2019, eu fui para a Itália e
voltei só para passar o Natal e o Ano Novo com a família, depois voltei para início do ano novamente para a Itália e passei ali praticamente 30 dias montando todo um business plan para o Brasil e plano de negócios muito bem estruturado. A Unox é uma empresa, como você comentou, ela é a maior fábrica de fornos do mundo, em número de fornos. Tá? Quando eu falo em número de fornos, eu estou falando de fornos tanto de gastronomia, de padaria, pequenos fornos para confeitaria, para loja de conveniência. Tá? Eu não estou falando especialmente de fornos combinados, estou falando de um leque maior. E que está presente em 120 países, em 47, 48 países através de subsidiária. Acho que já deve estar chegando a 50 países. E, então a gente veio com esse projeto para o Brasil. E em janeiro eu volto praticamente no último dia de janeiro, dia 2 de fevereiro. E eu chego junto com a pandemia, né? Deixar claro que não foi eu que trouxe a pandemia, mas aí eu chego junto com a pandemia, então a gente teve que realmente sofrer um pouco. O início foi um início bastante desafiador, mas ele foi, ao mesmo tempo, e é aquilo que eu digo, nenhum problema é tão grande que a oportunidade não seja maior. Né? Interessante. Então, nenhum problema é tão grande que a oportunidade não seja maior. Nós tínhamos um plano, e o plano de negócios nossos era trabalhar através de um canal de distribuidores no Brasil inteiro, que é um modelo de negócio muito comum no setor de fabricantes. Só que as portas de distribuidores se fecharam para nós. O distribuidor não conseguia nem vender o estoque que ele tinha, não ia pensar num novo equipamento. E nós precisávamos sobreviver. Nós já tínhamos montado a empresa, nós precisávamos sobreviver. E aí foi o que a gente pensou, poxa, qual o mercado, naquele momento, qual o mercado que a gente entende que vai menos sofrer, porque ninguém está saindo de casa? Supermercado. E foi quando a gente começou a trabalhar forte com supermercados e começou a ter já alguns resultados expressivos no ano 2020 e 2021. Eu posso dizer, então, que 2020 e 2021 a gente avançou muito no mercado de supermercado e acho que isso também trouxe para nós um modelo que eu já sempre acreditei, que é o modelo de segmentação. Porque o sucesso do negócio, eu acho que ele tem que estar atrelado ao conhecimento do seu cliente, você fazer parte integrante do seu cliente. Então, quando a gente instala e vende um equipamento nosso, instala esse equipamento numa rotisseria de uma rede de supermercado, o que a gente coloca, o que a gente trabalha com o nosso time? Nós temos lá o nosso profissional que vai instalar, o nosso profissional que vai treinar o time. E qual que é a preocupação deles? A preocupação deles não é fazer o forno funcionar. A preocupação deles é fazer a loja vender mais. Pensar com a cabeça do cliente. Então, nós já começamos a segmentar. Então, a pandemia nos ajudou nisso. De um problema, nós criamos uma grande oportunidade. E eu já acreditava no mercado segmentado, nós conversamos muito já sobre isso. Sim. Né? Até nós tivemos a oportunidade, né, Marcelo, eu e você, de fazer viagens internacionais para conhecer o varejo lá fora, trazer tendências para o Brasil. Exato. E aí eu comecei a olhar e falei, peraí, vamos trabalhar com segmentação. Então a gente começou a trabalhar com especialista. Então hoje nós somos segmentados. Nós temos um segmento dentro da companhia só para atender supermercados, um outro segmento só para restaurantes corporativos, cozinha industrial, um outro segmento hotelaria e hospitalidade, hotel e hospital, e um outro segmento que é o food service ou varejo, como você preferir. Sim. Então, e cada especialista nosso são profissionais que conhecem mais de supermercado do que de forno. O nosso profissional de hospital conhece mais de hospital do que de forno. Por quê? Nós temos que entender as dores dos clientes, nós temos que entender o que o cliente precisa. Porque eu, como cliente, Marcelo, eu sofri muito quando eu era tomador de compra de equipamentos. E isso me deixou bastante desconfortável nesses momentos de aquisição. Porque é muito comum, às vezes, por falta da sensibilidade do fornecedor de equipamento, ele acaba entregando para o cliente, às vezes, muito mais do que o cliente precisa.
E eu acreditei e aprendi num segmento de restaurante corporativo que a gente tem que fazer mais com menos e que a gente tem que tratar os centavos. Eu entendi a importância que tem no custo de um CAPEX para uma implantação. Então, cara, eu tenho forno que vai de 30 mil a forno que vai a 200 mil. Mas se o cliente precisa de um forno e a operação dele, um forno de 50 mil é o suficiente, ou de 30 mil, para que eu vou vender um de 100 mil para ele? Nem que ele queira. Se ele quer, ok, a decisão é do cliente, mas eu vou orientá-lo. Cara, você não precisa disso. O teu processo de produção não requer essa tecnologia. Você não vai usar todos esses recursos. E aí o cliente acaba te enxergando como uma empresa diferente. E aí isso acho que explica um pouco o nosso crescimento. Para você ter uma ideia, a gente vem crescendo em taxas de 30% a 40% ao ano. Incrível. Vou fazer um recorte aqui. Olha aí de novo a questão do interesse do cliente no centro. Lá atrás ele trouxe aquela visão da importância de resolver os problemas na venda de refeições, sim, serviço de alimentação. Agora, de novo, na Unox, uma empresa então de fornos combinados, e o Fábio trouxe aqui essa visão que os executivos entendem mais do business do cliente do que propriamente de forno combinado. Então, para entender, tá aí o cliente no centro, para resolver o problema com propriedade. Isso. Esse é o ponto muito marcante aí, então, na tua liderança, na tua atuação, né? E um ponto importante, Marcelo, numa reflexão, eu quando tive o convite para dirigir a Unox, foi um desafio grande e eu sempre fui muito ajudado pelo Valentino, que é o nosso diretor de operações. Sim. Ele tem 16 anos de Unox, trabalhou na fábrica na Itália, é um engenheiro formidável, tecnicamente fantástico. Mas o que me motivou a aceitar esse desafio, eu vou te dizer o que foi. Eu tive a oportunidade de ir até a Unox na Itália para bater um papo com o pessoal da Unox. Antes de pensar, eu continuava no segmento de restaurantes corporativos, porque era muito difícil mudar de segmento, porque eu nasci dentro de uma cozinha, cara. Eu não me sentia confortável num outro segmento. Mas o ponto-chave de eu aceitar o desafio da Unox, quando eu fui conhecer a história de como a Unox foi criada, a Unox foi criada através do seu Enrico Franzolin, que é o nosso presidente, e que ele começou a Unox pela necessidade de um amigo dele. Ele tinha um amigo que se queixou com ele é um engenheiro muito criativo. Esse amigo se queixou com ele que ele tinha um problema muito grande nas cafeterias dele de uniformidade do croissant. Falou, pô, um sai mais clarinho, outro sai mais escuro. Ele, como engenheiro, ele já tinha projetado algumas máquinas, falou, vou fazer um forno para você que vai resolver teu problema. E aí, tanto que o nosso sistema hoje de geração de turbina, de extração de umidade, é uma patente exclusiva nossa. E ele criou um pequeno forninho que trazia uma agilidade no processo de produção e uma agilidade e uniformidade. E aí eu comecei a entender o DNA da empresa e a Unox usa muito isso, tá? Nós existimos para ajudar o cliente no seu sucesso. Então, boa, eu falei, poxa, cara, isso tá o que eu sempre acreditei. Uma empresa que pensa seus produtos com a cabeça do cliente. Todos os lançamentos que a Unox desenvolve e faz é pensando em facilitar e agregar mais valor para os clientes. Entendeu? Então, como a gente fala de qualidade necessária, né? 90% dos nossos equipamentos são produzidos e fabricados pela própria Unox, todos os componentes. É uma fábrica totalmente verticalizada, justamente para garantir o quê? Eficiência e a qualidade necessária. Né? Aonde eu tenho que usar o aço XYZ, não quero entrar no detalhe técnico aqui, aonde faz a diferença. Entendeu? Então, eu acho que é fazer mais com menos, com inteligência, um equipamento robusto, com uma durabilidade que não quebre. Então, acho que esse é o segredo da companhia. E também, mais uma vez, uma companhia sem pessoas não é nada. A companhia tem pessoas fantásticas, tem uma visão de pessoas fantásticas. A Unox vem pelo 5º ano consecutivo ganhando o prêmio da melhor empresa para se trabalhar na Itália. É a melhor empresa no ambiente para as mulheres, a empresa que ganhou os 4 últimos anos consecutivos os prêmios de inovação. Então, e no Brasil a gente tem procurado refletir
esse desenvolvimento das pessoas também. E temos um time no Brasil fantástico também, que eu acho que tem nos ajudado muito. Legal, legal. Eu tive o privilégio, então, de conhecer a Unox lá em Padova. Em Padova, isso. E, inclusive, terra natal do Giuseppe Garibaldi, Sim. que é um ícone lá do Rio Grande do Sul. Sou de Porto Alegre, né? Um ícone lá. Tive o privilégio e testemunhar essa excelência, testemunhar, então, esse ecossistema em todo da Unox, que é incrível, que traduz em qualidade do produto, de atendimento e tudo isso que tu tá falando aí, né? E é uma história muito interessante, acho que a gente pode conversar bastante sobre isso. E eu quero trazer aqui, então, para uma pergunta que, para mim, é a pergunta mais importante desse episódio. E eu tô muito interessado nessa resposta e eu vou te explicar o porquê aqui. A pergunta é o seguinte, Fábio. Quais são as diferenças, as principais diferenças entre um restaurante comercial e um restaurante corporativo que serve refeições para funcionários, refeições nas indústrias, nas empresas? E quero te dar um contexto para você responder essa pergunta. Pensa no contexto de um empreendedor de sucesso que tem 1 ou 2 ou 3 restaurantes comerciais, uma churrascaria, um buffet por quilo, e esse cara está querendo crescer, está querendo expandir os seus negócios, e ele vê como uma oportunidade fornecer refeições para aquela indústria que tem perto da empresa dele, o pessoal já frequenta ali mesmo, e o cara vai lá e quer te contratar para você servir refeições corporativas. Então a pergunta é: quais são as principais diferenças entre um restaurante comercial e um restaurante corporativo? Vamos lá. O que eu posso dizer é que não existe muitas diferenças, mas as poucas diferenças que tem, elas são muito sensíveis e elas são muito difíceis de você trabalhar. Ao longo de 30 anos aí que a gente está dentro do mercado, eu te confesso que eu vi poucos cases de empreendedores que atua mais no segmento comercial, no varejo, na rua, restaurante comercial, que você quer um restaurante por quilo, se quer um restaurante. Eu vi poucos cases de empreendedores que deslancharam no segmento de restaurantes corporativos, né? Alguns até sobrevivem, mas tem ali 15, 20 unidades. Não tem nenhuma empresa que eu conheça que se desenvolveu e hoje é muito grande, porque o mercado de restaurantes comerciais, de restaurantes corporativos, ele tem uma característica de muito pulverizado. Então você tem empresas regionais muito boas. Hoje fatura aí, eu não sei dizer exatamente quanto, mas você tem dezenas de empresas que faturam acima de 100 milhões por ano no Brasil. Tá? Mas tem uma característica, eu vou te falar algumas delas. Primeiro, o restaurante comercial, você tem uma particularidade. Você tem o cardápio fixo e o cliente rotativo. Então, o seu cardápio é sempre o mesmo e o seu cliente ele é rotativo. Dificilmente, guardar devidas particularidades de um cliente que vai todo dia naquele restaurante, mas normalmente você tem o seu cliente rotativo e o cardápio é fixo. E é o inverso no restaurante corporativo. Então, parece fácil, mas não é tão fácil. Por quê? No restaurante corporativo, Marcelo, você agradar o cliente todos os dias, 365 dias por ano, requer uma expertise e um modelo mental de trabalho muito diferenciado. Então, você tem que rodar o seu cardápio com inteligência, você tem que entender o teu cliente do dia a dia. Aquele cliente, naturalmente, ele já não tem opção, porque tem uma diferença nisso. Se você vai num restaurante, você vai numa rua, tem 10 restaurantes, você escolheu um restaurante, você não gostou muito, não estou nem questionando a comida. Você não gostou muito do que você almoçou, você pode até se culpar você mesmo. Falar, pô, eu não escolhi a coisa certa. Estou olhando aqui, fui almoçar com o Marcelo pediu a parmegiana, eu pedi a picanha, na hora que eu fui comer, eu falei, puta, acho que eu devia ter pedido o dele. Ok, é uma decisão minha. No restaurante corporativo, a decisão não é do cliente, porque ele é meio que obrigado a todos os dias estar naquele ambiente, principalmente nas fábricas. Então, tem que ter toda uma inteligência de cardápio
que você não enxerga essa inteligência de cardápio no restaurante comercial. Restaurante comercial, muitos deles, quando é quilo, se você observar, você vai toda segunda-feira é o mesmo cardápio, toda terça é o mesmo cardápio, toda quarta é o mesmo cardápio. Então, há uma diferença. E ter esse entendimento, e não é tão simples você construir um cardápio rotativo. Tá? Eu, inclusive, dentro dessa trajetória toda no segmento, a gente foi um dos profissionais que ajudou a desenvolver, nada sozinho, mas uma equipe, mas participei da construção do conceito de cardápio de 63 dias, que era um conceito de múltiplos de 7, para quando você está desenhando o cardápio, você entender que sempre o número 7 é o domingo, 14 é o domingo, 21 é o domingo, porque nem na indústria, na empresa, quem vai almoçar num restaurante no domingo quer lembrar um pouquinho o cardápio de casa, quer ter um macarrãozinho com frango, dependendo da região, né? Claro. Então você tem que levar para o trabalhador que sai da casa dele para ir trabalhar no domingo numa fábrica, tem que levar um apelo diferente no domingo para ele. Então, tem toda uma inteligência por trás que o restaurante comercial ele tem uma visão diferente. Agora, isso é importantíssimo. A outra questão importantíssima é custo. O restaurante corporativo ele trabalha muito no centavo, é no volume. Né? Baixa margem e no volume. No restaurante comercial, ele trabalha mais com a margem mais alta e não tanto o volume. E eles têm muita dificuldade de ter esse entendimento. Então, por isso que está essa dificuldade. O perfil do profissional também, ele tem que ser diferente. Do profissional, tu fala que trabalha na operação. Trabalha na operação. Vou dizer para você, principalmente, como é um restaurante corporativo, como é um restaurante de dia a dia, que você tem que estar todos os dias, a tua equipe ela tem que estar muito desenvolvida e tem que ter muito perfil, que eu vou dizer, espírito de servir. Atender o cliente com um sorriso no rosto. Ah, Fábio, isso é importante no varejo também. Óbvio, é importante em tudo, mas no varejo é menos importante. Porque você não está no dia a dia. Então, eu sempre dizia, quando a gente trabalhou nesse segmento de restaurantes corporativos há mais de 20 anos, eu sempre dizia, cara, não tem nada melhor. Você quer ver uma boa gerente de unidade, quando ela está há muitos anos, quando ela recebe o cliente no restaurante pelo nome. Boa. Entendeu? Então, o cliente se sente diferenciado. Então, você consegue entender os gostos do cliente, você consegue... E se o cliente, como é cliente do dia a dia, se você atende o cliente pelo nome, ele se sente íntimo de você. Íntimo de forma profissional. Cara, se tem algo que não está legal, ele vai te chamar e vai te falar. Fala, poxa, hoje o arroz não está tão legal. Ele vai te dar um feedback de uma forma construtiva. Porque é um cliente do dia a dia. Né? É como você fazer a comida no dia a dia na sua casa. Então, é bem diferente, Marcelo. E como eu te falei, não vejo muitos cases de muito sucesso de pessoas de restaurante comercial. E o inverso é verdadeiro. Sim. Eu já vi, por exemplo, hoje, a empresa que tem a sua cultura, tem na sua essência, na sua raiz, a visão do restaurante corporativo, sofre muito no varejo. Visto as lanchonetes, cafeterias, que toda empresa que contrata uma empresa de alimentação corporativa, muitas vezes tem que oferecer lá uma cafeteria, oferecer lá um snacks, oferecer lá um ponto para lanchonete, etc. E a gente percebe que esse é um business muito pouco explorado pelas empresas de cozinha industrial, de restaurante corporativo. Elas, na verdade, têm muita dificuldade em ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque não está na sua raiz, na sua essência, o varejo. Sim. Entendeu? O varejo como ele tem que ser feito. Sim. Então, eu até brinco, né? Você chega numa operação e essa era uma briga constante quando eu estava à frente disso no mercado. Você chega numa cafeteria, numa lanchonete, e você vê lá 2 coxinhas, 2 esfirra e 2 quibe. Aí você fala, poxa, mas por que pouco produto? Ah, porque se eu coloco muito, se não vende, eu tenho que jogar fora. Tá, mas visualmente, se você não colocar muito, você não vai chamar atenção para o produto, você também não vai vender. Aí fica aquela história, o ovo ou a galinha. Quer dizer, eu não vendo porque eu não tenho produto,
ou não tem produto porque não vende. Então, essa é uma equação de muita dificuldade. E aí vem algo que você vai saber falar melhor que eu, e o que a gente tem ajudado o mercado com a nossa tecnologia e com a tua tecnologia, que são as vitrines refrigeradas. Então, hoje, e que ainda, eu posso te garantir, Marcelo, eu fiz um estudo recente, 99% das empresas de restaurantes corporativos não utilizam o sistema de vitrine fria. Sim. Com forno de alta velocidade para regenerar. Então, nós temos a receita do bolo para resolver o segmento desse mercado. Ontem mesmo eu estive com um cliente tratando esse assunto, e é um cliente que já está, é uma empresa bastante inovadora, é um cliente que já está planejando e já mapeando todas as operações para transformar 100% em vitrine fria, onde você vai trabalhar com um produto de melhor qualidade, você vai ter mais oferta de produto, zero desperdício. Com isso, você consegue vender um preço mais competitivo. Então, eu quis fazer esse overview todo para te mostrar que a mesma dificuldade que um segmento tem de entrar é vice-versa. Ou seja, as empresas de alimentação corporativa têm dificuldade também no varejo. Boa, boa. Tá querendo dizer, então, eu vou fazer um resumo aqui. Vou ter aqui vou tomar aqui a liberdade, vou tentar fazer um resumo do que tu falou, porque eu acho que é um ponto muito importante. Lá na Alkit nós temos vários clientes que são empreendedores e têm restaurantes comerciais e compram balcões buffets para servir alimentação em indústrias e empresas, especialmente em empresas. Tem vários clientes, alguns é a minoria, como você trouxe, tem prosperado. Eu tenho um cliente que em 2 anos, ele abriu mais de 20 unidades. Sim, esse está prosperando. Está prosperando. Em contrapartida, tem cara que comprou 1, 2 ali e a gente não ouviu mais falar nisso. Mas então você está querendo dizer que apesar do business ser comida, refeições, restaurantes comerciais e restaurantes corporativos são bem diferentes. Sim. E a base e o ponto é que no restaurante comercial o cara tem um cardápio X e o público dele é rotativo, enquanto que no restaurante corporativo ele tem um público fixo. Todo santo dia o cliente é o mesmo, então imagina o que ele tem que variar de cardápio. Isso é uma tecnologia, é um conceito, é um princípio que muda todo o business. Muda. E tu trouxe a visão de planejamento, de produção e de cardápio. Inclusive, no restaurante corporativo, restaurante comercial, se eu tenho, sei lá, uma lasanha e eu preparei 10 lasanhas e vendi tudo, cara, no final eu tiro a lasanha e boto uma batata frita e tá tudo bem. Agora, no restaurante corporativo, se parte das pessoas comeu lasanha, como que os outros não vão comer lasanha? Cria uma guerra. Eu tenho que manter isso, perfeito. Boa observação, Marcos. Você tem que manter do primeiro ao último cliente o mesmo cardápio. Legal, legal. Esse é um ponto importante, eu queria trazer esse ponto justamente para isso, para o empreendedor que tem o seu negócio de alimentação, o seu restaurante comercial e ele quer prosperar, quer crescer e quem sabe prosperar nesse segmento de restaurantes corporativos. É viável desde que ele se prepare, se planeje e desenvolva as expertises necessárias, apesar de ser refeições, apesar de ser comida, os negócios são completamente diferentes. Está aqui o Fábio, então, que trouxe essa visão para gente aí. Legal, interessante. Vamos avançar aqui na nossa pauta. Eu tenho uma outra pergunta e eu quero te perguntar qual é a tua visão do futuro dos restaurantes corporativos, considerando as mudanças, as constantes mudanças de comportamento das pessoas, e especialmente tendências como o home office, por exemplo. Quais são os desafios que isso traz para o segmento de restaurantes corporativos e como tu vê o futuro desse segmento em função desse contexto? Vamos lá. O home office hoje é uma realidade. Especialmente, vou tentar dividir. Nós temos dentro do mercado de restaurantes corporativos, você tem a equipe mais administrativa e a equipe mais de fábrica ou produção.
E você entende que a parte administrativa utiliza maior o modelo de home office. A parte de produção, não. Mas como o volume é muito sensível no segmento corporativo, essa oscilação de volume impacta muito negativamente para o segmento. Vou te dar um exemplo. Você tem uma empresa, uma determinada empresa, que tem lá 1.000 funcionários, 250 administrativos e 750 chão de fábrica. Esse 750, ele é meio fixo, mas esses 250 oscila muito. E como é um mercado muito espremido de margem, oscilar 70, 80 pessoas aqui impacta diretamente no negócio. Traz do negócio que a equação é simples no segmento de restaurante corporativo. Para você fazer aquele lucrinho projetado, que já é uma margem pequena, você tem que ter fielmente aquele volume estabelecido de refeições acontecendo. Um desvio aqui acaba com o teu mês. E hoje o home office tem impactado. Sim. Porque, na média, 25% das empresas é pessoal que faz home office. É administrativo. Tá? 1 ou 2 vezes na semana. Como que a gente está entendendo esse cenário? Eu acho que e a gente está podendo contribuir muito para esse cenário. E você tem um outro agravante. Agravante de dificuldade de mão de obra que esse segmento passa. Não só esse. O food service como um todo, o setor, os 3 segmentos que você comentou, supermercado, o segmento do food service e restaurantes corporativos. Todos estão sofrendo muito com a dificuldade de ter mão de obra. Hoje é difícil você conseguir uma pessoa que esteja disposta a trabalhar de madrugada na ceia, de trabalhar no jantar. Mesmo a mão de obra do almoço está difícil. O recurso está cada vez mais escasso. Então, qual que é o movimento? O movimento é tecnologia e cada vez mais cozinha de finalização. Então, acho que, tentando responder a tua pergunta, como que essas empresas estão se preparando para o futuro e como que eu entendo? Cada vez mais produtos mais prontos, produtos para finalização, que você diminua praticamente 100% sua perda, cozinhas, eu não gosto de usar muita palavra cozinha inteligente, mas cozinhas com uma tecnologia mais atualizada. Cara, não faz sentido mais você ter uma cozinha e você ter todo o processo de produção 100% da sua cozinha. Ainda posso dizer, Marcelo, talvez eu não tenho esse número exato, porque eu não estou diretamente nesse segmento, mas eu posso dizer para você que 60%, 70% desse mercado hoje, ele ainda recebe lá todo o hortifruti para higienizar na unidade. Aí ele vai lá e corta a batata, e corta o pica o alface, descasca a cenoura. Cara, não tem mais gente. E outra, o que você gera de desperdício? Eu acredito que o futuro desse mercado é cozinhas de finalização. Então você vai ter muito produto pronto. Aí você pode entrar em série de situações, dependendo do volume da unidade. Você vai ter o sistema, pode usar muito sous vide, que é uma coisa que eu acredito muito no futuro, no processo sous vide. O sistema que eu não gosto de ultracongelamento de alguns alimentos estratégicos, e você só realmente finalizar. Então, eu acho que vai ser um caminho para esse segmento de núcleos de cozinhas regionais. Entendeu? Eu estou te falando num futuro, talvez daqui 10, daqui 15 anos, mas eu enxergo muito as cozinhas regionais. Então, cara, é só você olhar para a indústria automobilística, para você olhar para indústrias de bens de consumo. Você imagina uma grande empresa de alimentação corporativa. Se você pega, vamos falar de uma região industrial, vamos falar Jundiaí, que é um polo industrial importante, sim. Campinas, ou aqui na região aqui de São Paulo, você pode pegar aqui qualquer região aqui, Cubatão. Cara, o cara tem 30, 40 unidades num raio de 10, 15 quilômetros. Ele tem 30 unidades, ele tem 30 caras fazendo arroz. Não faz sentido. Ele pode ter uma micro cozinha, a Dark Kitchens. Eu acredito, estou te respondendo, eu não sei se é essa palavra, eu acredito na Dark Kitchens para o setor de restaurantes.
corporativos. Legal. Tu fez uma analogia que eu acho que é importante aqui. Assim como as empresas do segmento de veículos evoluíram e são montadoras, Sim. tu tá dizendo, então, que uma tendência ou uma possibilidade para o futuro do segmento é que sejam cozinhas montadoras, cozinhas de finalização, e que elas vão, então, estar aptas, além de resolver esse problema ou minimizar o problema de mão de obra, além disso, vão poder suportar essa oscilação de demanda diária. Em função de home office e outras coisas. É isso. É uma dificuldade. Você vê, por exemplo, hoje, olhando um pouco do período que eu atuei nesse segmento, que não foi pouco tempo. Cara, era um sufoco quando... Não estou te falando só de desperdício, mas era um sufoco quando você se planejava para fazer 800 refeições e o cliente, por uma determinada demanda, ele te avisava às 10h30 da manhã que tinha 80 pessoas a mais para almoçar. Você não tinha se planejado para aquilo. Entendeu? Então, aí você... E às vezes é inesperado, chega de uma vez para almoçar. Falando do home office, você planejou que, geralmente quarta-feira 70 pessoas faz home office. Naquela quarta-feira, por algum motivo, essas 70 pessoas vieram, você está perdido. Você não se planejou para isso. Então, eu acredito muito em cozinhas de montagem. E, assim, eu acredito e já estou vendo empresa já nessa direção. Tá? Eu estou vendo 1 ou 2 empresas que já estão à frente aí, já pensando nisso. E nós temos hoje também, Marcelo, falando um pouquinho da Unox, nós temos hoje equipamentos que facilitam muito esse processo de otimização. Né? No caso do Evério, para antecipação de jantar e ceia, forno só para regeneração. Porque aí muda até a configuração do negócio. Porque aí você vai ter nas suas cozinhas regionais equipamentos mais tecnológicos e na ponta você vai ter apenas equipamentos mais simples para regeneração. Então, esse é o caminho. E quando você vai para a Europa, quando você vai para os Estados Unidos, que a gente sabe que a mão de obra, além de ser muito cara, não existe. Né? Eu tenho um amigo meu que trabalhou no Brasil, ele era executivo de uma empresa no Brasil, a casa dele tinha 3 empregadas. Ele está nos Estados Unidos, ele é CEO de uma companhia lá e ele não tem nenhuma empregada. Então tem uma empresa que vai fazer uma limpeza uma vez por semana. Não porque ele não tem condições econômicas, porque não tem. Vai chegar o nosso momento que não vai ter. Entendeu? Então, como nós vamos tratar isso? Então, eu tenho que começar a pensar já. Tecnologia, equipamentos de conservação. Né? Então, eu acho que esse é o caminho. Boa. Você trouxe esse ponto, então, né, importante dos volumes maiores no restaurante corporativo e, em contrapartida, margens bem menores. Sim. E isso, então, o custo impacta violentamente. Então, essa oscilação da demanda diária é um grande problema. Porque na Alkit a gente tem se dedicado nos últimos anos aí, especificamente na parte de exposição e distribuição de alimentos. Mas a gente tem olhado muito também para algumas soluções um passo atrás de conservação, justamente para garantir a qualidade linear durante o atendimento todo e para diminuir as perdas e aumentar esse domínio. Afinal de contas, o tal do home office ainda com dias indefinidos, tu nunca sabe se vai servir 1000 almoços ou 750. E olha que diferença brutal de 250 refeições no mesmo dia. Eu tive num cliente ali em Alphaville, ele é um restaurante comercial, que está num prédio comercial, e ele chegou a atender, pré-pandemia, 1.500 almoços. E ele falou que agora mudou muito, ele se equacionou, ele se organizou, mas ele falou, Marcelo, tem dia que eu sirvo 800 almoços e tem dia que eu sirvo 400, por causa do home office. Sim. E normalmente o home office era na sexta. E sexta passada vieram 1.000. Não foi nem 800, que é o padrão, vieram 1.000. E como eu me preparo para não perder venda, porque não tenho comida para atender, sim, ele é um restaurante comercial, lembrando. Então o cara pode, diferente de um restaurante corporativo, ele pode bater lá, não ter comida e ir embora. Mas ele está perdendo faturamento. Nos dias de hoje não dá para se dar o luxo para isso, né? E como que ele organiza isso para não perder faturamento?
porque não tem comida, e ao mesmo tempo ele não pode ter desperdício. Então é uma equação complicada. Essas tecnologias todas que tu trouxe são fundamentais para isso, né? E a gente também tem se dedicado muito nisso para como poder garantir uma boa exposição e uma distribuição de alimentos nos restaurantes corporativos com qualidade linear e ao mesmo tempo com o máximo possível de controle dessa demanda. Sem dúvida, né? Você tem algo que, com certeza, independente de ser restaurante corporativo ou restaurante comercial, algo que você nunca vai poder abrir mão é da segurança alimentar. Então, isso é uma situação que a gente nem discute, porque isso é inegociável. Mas o que a gente tem é muita tecnologia e você tem que estar muito atrelada também a desenvolvimento da inteligência de cardápio, né? E você ter preparações também, quando você pensa nessa oscilação, você tem também que pensar em preparações que num processo de ou sous vide, ou num processo de como chamam, de cook chill, eu não gosto muito desse nome, mas você poder pensar no cardápio e no planejamento de cardápio, na característica do cardápio também, que fique muito bem. Vou te dizer, tem preparações que no sous vide fica melhor do que se fazer, muitas delas melhor do que fazer em qualquer outro processo. Melhor do que se fazer na hora para o cliente. Tá? Sim. Então, você ter essa inteligência de você olhar o teu mix de cardápio e você falou, peraí, como que eu faço para me preparar? Então, que tipos de preparações eu posso fazer? Entendeu? Vou te falar, num sistema de sous vide, você sabe, porque o primeiro cara que trouxe uma máquina de sous vide que eu conheço para o Brasil, que eu me lembro, porque eu não via falar muito de sous vide, foi um cara que me pediu para me trazer uma máquina para ele, que eu fiquei no aeroporto carregando essa máquina. É isso aí. Eu pedi para você. Você lembra disso? Lembro. E, cara, você pega, por exemplo, cortes de carne de segunda, feito no sous vide, com cocção lenta. Cara, você pode fazer sous vide em forno combinado também. Sim. Então você come uma carne de segunda, você não acredita a suculência, o sabor. Então, é bem complexo isso. Isso. Bom, apesar de nos últimos anos eu ter me dedicado e o meu propósito agora é ajudar os empreendedores do segmento de food service, de restaurantes comerciais e restaurantes corporativos e supermercado a vender mais e aumentar o lucro através da exposição de alimentos, atendimento e hospitalidade. Apesar disso, eu já há muito tempo estudo e gosto desses temas de cocção, de produção. Então, de fato, eu há quase 20 anos atrás comecei esse estudo sobre métodos diferenciados de cocção e o sous vide foi um. E, de fato, eu comprei num site lá de uma empresa americana, aproveitei uma estada tua nos Estados Unidos e te pedi para trazer uma caixinha e tu trouxe ela e até hoje ela tá aí, né? E, bom, falando sobre isso, tu comentou, inclusive, que no início da tua operação da Unox aqui no Brasil, por circunstâncias, você foi obrigado ou focou as energias no que estava latente. Foi naquele momento de pandemia, onde o food service estava fechado, então tu focou nos supermercados, né? Então eu vou pegar esse gancho e trazer uma pergunta. Como tu tem visto a evolução do food service nos supermercados? E também, assim, tu acha que o supermercado ele é ou pode se tornar um concorrente dos restaurantes comerciais e, quiçá, até dos restaurantes corporativos nesse ambiente de home office? Tu acha que os supermercados, com essa evolução do food service no supermercado, afinal de contas, estão vendendo comidas prontas, né? Como tu vê esse cenário? Olha, eu tenho certeza que ele é um competidor que vem fazendo volumes expressivos de vendas, aqueles que implantaram. E é um competidor, sim, do restaurante comercial, forte competidor. E vai, sem dúvida nenhuma, também ser um competidor do restaurante corporativo. Porque no restaurante corporativo, Marcelo, eu acredito que o futuro também vai ter um pouco mais de flexibilidade, né? Do cliente poder optar se ele almoça na empresa ou se ele pede uma comida fora.
tá? Eu acho que é uma tendência, tá? Pode demorar um pouco, mas eu acho que isso vai ser um caminho natural. E agora, o supermercado, como eu te disse, né? A gente iniciou até por uma questão de necessidade, mas eu vou dizer para você que a gente tem aprendido muito nesse segmento. Óbvio que nós buscamos profissionais para trabalhar conosco, especialista em supermercado, mas eu não tinha noção do quanto é estratégico a venda de comida pronta em supermercado. Tá? Primeiro, porque você traz fluxo para a loja. Eu fui aprendendo isso, me aprofundando no mercado. Você traz fluxo para a loja. O cara que vai pegar uma comida pronta no supermercado, desde que você tenha uma oferta bacana, bem exposta, bem produzida. Depois a gente pode entrar um pouco mais no detalhe da tecnologia. A gente tem cases maravilhosos no mercado hoje com o Unox, né? De cases de sucesso de aumentar 40%, 50% da venda na loja quando a gente começou a estruturar isso com nossos clientes. Mas o cliente entra para comprar uma comida pronta, ele aproveita, pega a comida, ele aproveita, leva um sushi para ele aproveita, leva um refrigerante, ele lembrou que na casa dele ele está sem o pão de forma, ele pega o pão de forma, ele lembra de pegar um biscoito. Então, assim, cara, ele traz um fluxo, isso comprovado, muito importante para o varejo. E acho que o varejo, aquele supermercado que se deu conta disso, tem se surpreendido com os resultados positivos. Infelizmente, e acho que isso é uma tendência, mas infelizmente, às vezes, algumas redes demoram um pouco para enxergar. Né? Estão acostumados do mais do mesmo e demoram um pouco para enxergar. Mas outras redes têm se destacado muito. A gente tem clientes hoje que têm investido muito nesse processo, têm tido ótimos resultados e os ganhos, Marcelo, importante, que isso eu fui aprendendo, os ganhos não estão só na venda do produto, no agregar faturamento, e sim em você trabalhar bem alguns subprodutos. Né? Por exemplo, você tem um supermercado, você tem um açougue no seu supermercado, você vende lá mais o contrafilé, você vende lá mais o alcatra, você vende a picanha, você vende a maminha, o colchão duro, o colchão mole, sei lá. Mas tem determinados pontas ou cortes que você não tem reaproveitamento. Cara, você faz um picadinho maravilhoso, com uma receita exclusiva, você vende esse produto pronto, olha o que você agregou valor. Né? O que a gente não se discute no Brasil, poxa, eu fico vendendo para a China o minério de ferro, e depois eu compro o produto pronto. Pô, se a gente processasse aqui, não agregaria mais valor para a nossa indústria? É o que eu digo para o supermercado. Olha o que tem de sinergia de produtos. Não é? Então vou dar exemplos até meio besta aqui, mas assim, você pega final de ano, Páscoa. Páscoa, os supermercados vendem um monte de bacalhau. Pô, a gente sabe que nem todo bacalhau foi vendido. Olha o que você pode criar de preparações à base de bacalhau e vender na tua rotisseria. Um prato nobre, que você vai conseguir agregar valor para ele. Né? E aí você puxa um todo. Vou te dizer uma coisa, a gente tem um cliente especificamente nosso, eu só não vou citar nome aqui porque eu não sei se eu tenho essa autorização deles, mas tem um cliente nosso que, cara, incrível quanto a rotisseria aumentou a venda da padaria. Entendeu? Então, é um conjunto de situações. Então, vamos separar a importância no supermercado. Primeiro, geração de fluxo na loja. Segundo, trabalhar melhor a tua linha de produtos. Vamos dizer assim, subprodutos ou se você trabalha mais com hortifruti, tem alguns produtos que não estão legal para expor, mas está perfeito, você processa ele e vende ele pronto. Né? Por exemplo, a cenoura, ela está perfeita, só que ela não está tão bonitinha. Você processa ela e faz uma salada de cenoura ralada. Entendeu? Então tem uma série de sinergias que você cria, gerando fluxo. E vou dizer mais.
você vai ver cada vez mais, e cada vez vai ser mais comum, você abrir o seu aplicativo no iFood e você escolher uma comida no supermercado. Não só a venda balcão, não só a venda exposição. Porque o cliente uma vez foi no teu supermercado, comprou aquele produto, percebeu a alta qualidade, percebeu o preço competitivo. Porque, pô, ninguém consegue ser mais... Olha onde nós vamos chegar. Ninguém consegue ser tão competitivo como uma rede de supermercado, cara. Se muitos restaurantes compram e se abastecem de produtos em supermercados, talvez não todos, mas uma boa parte. É. E eu vou dizer, Marcelo, a gente tem estudado muitos segmentos que a gente atua. Eu acredito fielmente, pelo que a gente tem estruturado, tem estudado, que o potencial da rotisseria bem feita, né, com equipamento adequado, equipamento de conservação adequado, embalagem adequada, apresentação visual, né? A gente está fazendo um estudo com um cliente agora de a gente trazer um chefe bacana, renomado, para assinar os pratos, para fazer realmente algo diferenciado. Porque você vê de tudo no varejo, Marcelo, você deve presenciar isso. Cara, você vê coisas muito bacanas e você vê coisas e fala assim, cara, não vou levar esse frango, cara, do jeito que está exposto aí. Então, hora que isso realmente chegar num nível de qualidade que a gente entende que vai chegar, eu te garanto que vai representar assim, 15% da receita. 15% a 20% da receita do supermercado vai ser comida pronta. Talvez não os grandes hipermercados, tá? Eu tô falando eu acredito muito nos mercados mais de proximidade, os supermercados mais regionais. Apesar que também os grandes hipermercados do Brasil, eles têm diminuído muito, né? Você foi para o atacarejo e para as lojas mais regionais. Isso. Bom, acho que a gente está em sinergia completa nisso, né? Eu também acredito muito nesse movimento do food service no supermercado. Inclusive, não é à toa que o nome do nosso programa, Mercaurantes. Mercaurantes é uma marca que eu criei lá atrás, em 2019, que é a junção de mercados e supermercados com restaurantes. E a marca nasceu, então, justamente para tangibilizar esse movimento do food service nos supermercados. E depois, agora 4, 5 anos depois, a gente tem trazido uma outra nuance. Tem trazido, então, um caminho inverso, que é dos restaurantes utilizarem-se de conceitos do varejo nas suas operações. Sim. Por exemplo, por que o Fábio e o Marcelo não podem ir no restaurante para almoçar lá num buffet self-service e na hora de pagar, antes de pagar, comprar uma saladinha pro lanche, comprar um suco, comprar uma refeição para levar para casa para jantar. Isso na Europa, né? A gente foi fazer várias visitas já em Europa, Estados Unidos, e essa operação do supermercado que tem o food service e do food service que tem produtos de varejo é uma realidade. Sim. Eles querem explorar, ampliar mais horários do dia, explorar, aumentar o ticket médio, tudo isso, né? Então, vê se eu tentar resumir aqui. Você falou que o food service ou a venda de refeições nos supermercados, tu tem notado que ela é boa, então, para gerar fluxo na loja, para aumentar o ticket médio e para aumentar o lucro também, especialmente porque, além de puxar clientes que compram outros produtos, também a pessoa diminui a perda e o desperdício. Sim. Já que ele pode usar aquele hortifruti que vai amadurecer amanhã ou depois, vai usar também aquele corte de carne nobre e que tem aquela fração ali, sim, que ele pode transformar. E eu tenho visto, sim, na Alkit, a gente começou esse movimento com as principais redes, a gente fornece as mesas, um produto campeão hoje na Alkit, são as mesas aquecidas para as refeições prontas e embaladas. A gente começou esse movimento com as grandes redes. A maior rede do Brasil de supermercados é nosso cliente. E você vai hoje no Brasil todo aí e compra refeições prontas. Eles vendem produtos de café da manhã, salgadinho, pão de queijo na parte da manhã, vende almoço, comida. Nos finais de semana vende essa visão mais de porções de família, carnes, assados e tudo isso. Mas a gente tem visto nos últimos 3 anos isso se ampliar
como você falou, para mercado de bairro, de proximidade. Esse movimento do varejo, né, do food service no supermercado é uma realidade campeã. Eu queria acrescentar um pouco, Marcelo, a questão de padarias. Eu acho, você tem percebido no mercado, já de alguns anos, hoje eu acho que padaria que não serve refeição, ela praticamente está com uma dificuldade muito grande. Sim. Hoje muitas padarias têm o serviço de refeição. Eu acho que um dos pontos, o próximo passo da padaria é também ter a refeição pronta. Né? Para venda, refeição pronta de varejo, para o cara pegar ali e e levar. Chegou, tá? Boa. Tem algumas padarias que fazem isso, mas eu acho que já ainda de uma forma menos profissional do que algumas redes de supermercado. Então, você chegar numa padaria e pegar uma marmitinha bacana... Hoje o que eu vejo, eu visito muitas padarias, tem muitos clientes nossos que são padarias, nossa linha de Baker Top, que é os fornos para panificação, ou o nosso forno de alta velocidade. Mas o que eu vejo? Você chega na padaria e você quer uma marmitinha legal. O que o cara tem que fazer? Geralmente as padarias são buffet. Você tem que chegar na padaria, você tem que pegar uma marmitinha, ir lá, montar o teu prato. Cara, não é legal isso. Não. Sabe que eu fiz uma pesquisa e estava interessado em saber por que isso não é tão legal. E aí eu fiz uma pesquisa comparando, vamos chamar de marmita, tipo Marmitex, certo? Cara, às vezes o cara tem aquela opção, ele come marmitex. Aquele marmitex, pra tu comer na hora, quentinho, beleza, vai embora. Agora, aquele marmitex, se tu levou pra casa, aquilo vira um bloco, né, assim? Sendo que a marmita, sendo que a refeição do supermercado, normalmente é aquela embalagenzinha com as divisões. Sim. Aquilo ali, tu pode levar pra casa e esquentar. A forma que é selada. Exatamente, tem um fechamento de qualidade. Boa, entendi. Eu acho que esse ponto que tu agregou é fundamental. É isso que a gente tem visto nas padarias, na loja de conveniência, nos restaurantes fora do Brasil, todos exploram isso, né? E você não tem padaria, raramente... Cara, deixar, pode ter meia dúzia de padaria que tenha isso. Mas você não tem uma exposição do alimento de forma adequada, você não tem embalagem adequada. A embalagem ela é muito sensível para esse negócio, né, Marcelo? Sim. Não adianta você produzir num forno Unox que vai te dar um resultado espetacular no processo de cocção, na finalização, na crocância do produto, aquele produto crocante por fora e bem úmido por dentro, bem suculento, a palavra certa. Pô, se você não expor esse produto numa vitrine adequada, num expositor, como a gente vê em alguns supermercados adequados, como o que vocês fazem, e também, se não tiver uma embalagem adequada, né? Então, uma embalagem que você, muitas vezes, se for mal embalado, você não consegue enxergar o produto, porque ele criou aquela água, entendeu? Então, é o todo. E eu fiz essa observação de padaria, Marcelo, porque eu tenho observado isso. Eu acho que, naturalmente, os supermercados que não estão investindo nesse conceito, naturalmente eles vão investir nesse conceito, porque eles vão começar a perder mercado. Tá? Então, naturalmente, isso vai ser uma onda que vai vir. E, de fato, vou dizer, os restaurantes comerciais vão sofrer, porque cada vez mais o supermercado vai atuar forte nesse segmento. Apesar de eu achar que tem espaço para todo mundo, por quê? Marcelo, se você for fazer uma conta, você, como eu, você é casado, você tem 2 filhos. Sim. Eu tenho 3. Cara, é mais barato, muitas vezes, eu comprar uma comida pronta do que eu fazer um almoço em casa, além de ser mais prático, às vezes é mais barato do que se chegar numa loja legal e pegar uma comidinha pronta. Né? Então, eu acho que os supermercados vão navegar naturalmente. Agora, a padaria é um desafio, porque a padaria se propôs a fazer comida, muitas estão fazendo muito bem feita, a comida é para você chegar lá, servir e comer na hora. Mas to go não tem... Olha, é raro, não sei que você pega aí um Santa Maria, né? Não ia citar nome aqui, mas você vai lá, você consegue ter um produto bacana, pronto. Mas, geralmente... esse é um desafio e acho que tanto nós da Unox quanto você da Ukit podemos contribuir para essas redes de padaria a criar esse negócio
de um modelo que ele já tem, mas aprimorar isso e trazer mais resultado para eles. Boa, muito interessante. Essa pergunta era uma pergunta especial aqui. Você trouxe esse contexto de padaria, brilhantou toda essa resposta. Essa é a minha crença também, como consumidor e como operador desse segmento, né, de food service e também de varejo de alimentos. É uma crença minha aqui. A gente está partindo aqui, então, já para o nosso desfecho, para o nosso final, mas eu tenho algumas perguntas que eu não posso deixar de fazer. A primeira delas, Fábio, tu é palestrante e um dos temas que tu aborda é em relação à tecnologia aplicada na cozinha e esse contexto de restaurante 4.0. Inclusive, tu trouxe um pouco dessa conexão de produzir, de fazer um bom planejamento, produzir com tecnologia de ponta de cocção, de embalagem, de exposição, né? E dentro dessa visão, assim, explora um pouco pra gente quais são os elementos fundamentais e que definem ou que podem ser explorados e que têm maior impacto num restaurante, seja qual for o tipo, seja ele comercial, corporativo, supermercado. Essa visão de tecnologia aplicada na cozinha. Resume pra gente, eu sei que é um tema amplo aqui, mas traz assim um ponto fundamental e que pode trazer maior impacto. Imagina que eu tô lá com a minha operação, tô no tempo do fogão e das panelas e eu quero dar um primeiro passo. Sim. Eu vou numa feira, como teve a Fispal agora, tem dezenas de opções, mas eu quero dar um primeiro passo. Resume pra gente e dá uma sugestão aqui para isso. É legal você falar sobre isso. E eu tive uma experiência que você acompanhou no ano de 2018, quando eu saí do segmento de restaurantes corporativos. Eu fui dirigir a Ingefood, que é uma empresa tradicional do mercado de equipamentos, e estava começando... Eu estava lendo na época um artigo e estava começando a ler um material. Muito estavam se falando, lá em 2018, você deve recordar disso, da indústria 4.0. E aí eu comecei a ler aquele artigo, a ler aquele livro e falei, peraí, cara, tudo isso que eu estou lendo aqui para a indústria, ela tem totalmente a ver porque as pessoas não entendem e muitos não se dão conta que uma cozinha, ela é uma fábrica de comida. Tá? Hoje ela é uma fábrica. Ela pode ser, olha lá, ela pode ser uma fábrica de comida, ela pode ser uma montadora de comida. Certo? Cozinha de finalização, mais montagem, ou uma fábrica de comida. Pode dizer que a maioria aí é fábrica de comida, porque pega todo o processo e faz todo o processo de transformação. E aí, na época, eu lancei o conceito de cozinha 4.0, que hoje é muito usado. Eu lancei o que veio na minha cabeça, falei, não, vamos começar a falar de cozinha 4.0, e eu comecei a estudar um pouco mais isso. E eu posso dizer, Marcelo, que são 4 grandes pilares. Não dá para a gente detalhar muito, mas a primeira coisa que você tem que olhar para uma cozinha tecnológica, alguns chamam de cozinha inteligente, outros de cozinha 4.0, restaurante 4.0, mas na verdade, cara, é uma coisa só. É processo. Para você pensar no modelo desse, primeiro, cadeia de fornecedores. Não adianta você pensar em tecnologia se você não pensa a tua cadeia toda. Certo? Se você não é uma indústria de alimentos, como tem algumas indústrias de alimentos, que aí ela pega todo o processo, recebe tudo in natura, tudo, processa tudo e revende isso para o mercado, para comida pronta, comida congelada, lá, até dá para entender como uma indústria. Vamos falar de restaurante corporativo, cozinha 4.0, que pode ser também para o restaurante comercial. Olha a tua cadeia de abastecimento. Vê o que não agrega valor para você, que você possa trazer isso pronto para o teu negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cadeia de abastecimento, tu fala então que em vez de eu comprar lá um dianteiro de boi, eu deveria comprar então já o bife, a carne padronizado, moída, no padronizada. Meu padrão. Cara, a gente sabe que tem uma empresa no mercado que foi a pioneira, uma empresa de cozinha
empresarial de restaurantes corporativos, que foi pioneira em lançar produtos processados. Foi muito criticada por isso. E hoje a gente olha e fala que ele foi inteligente. Ele soube o que fazer. Sim. Tá? Mas você pega a tua cadeia de abastecimento. Não adianta você ter uma série de tecnologias na tua cozinha se você não tem a cadeia de abastecimento. Então você olhar o seguinte, o que faz sentido eu produzir dentro da minha cozinha, o que faz sentido eu receber pronto. Vamos produzir o que agrega mais valor para o cliente. Vamos voltar àquela começo da nossa conversa. Eu estou aqui para resolver o problema do cliente, agregar valor para o cliente. Então vamos ver. Cara, o que agrega valor para o cliente? Eu aprendi isso com o chefe que eu tive. Você conhece também. Sim. O que agrega valor para o cliente? Eu vim com molho de tomate pronto, natural, bonitinho, com acidez, 0 de acidez. Se eu trouxe esse molho pronto, se eu fiz o molho na unidade, se eu fiz um molho no meu restaurante, isso não importa para o cliente. Onde que é um produto de qualidade? Então vamos olhar essa cadeia. Segundo, cadeia de abastecimento. Segundo, pessoas. É você investir nas pessoas, treinamento de pessoas e mudança do modelo mental. Mudança do modelo mental das pessoas. Por quê? Você põe tecnologia, você vira as costas, essa pessoa voltou para a fritadeira, essa pessoa voltou para a chapa, essa pessoa voltou a querer fazer o arroz na panela. Sim. Então você tem que ter um processo de educação. Então, cadeia de abastecimento, pessoas. Tecnologia, aí entra a tecnologia. O que eu tenho de mais tecnológico? Você sabe hoje, se você pegar, você tem falar toda a linha de cocção. Você tem o mais tecnológico possível. Você pega hoje, por exemplo, aqueles caldeirões inteligentes Philips da Middleby. Cara, você tinha que ter 10 caldeirões para fazer feijoada e 10 chefes de cozinha mexendo a feijoada. Esquenta, chacoalha. Hoje em dia o caldeirão da Middleby faz tudo. Ó, a propaganda da Middleby aqui. Mandar um abraço para o meu amigo Estevam, que eu gosto muito dele. Tá? Então, é isso. Aí, então, você tem esse tipo de equipamento. Você tem a linha de fornos combinados. Cara, hoje, praticamente, com uma caldeira inteligente e com forno combinado, você faz 100% do seu processo de cocção. Aí você depois, aí é mais a tua praia, você entra para o processo de distribuição, produção cadenciada. Aí você olha, então assim, ó, cadeia de abastecimento, pessoas, tecnologia e processos. Você tem o seu processo bem definido, bem estruturado, tá? Você tem que ter um fluxograma muito claro na tua cozinha do que cada um tem que fazer, tá? E se hoje, cara, muito legal isso, se você tem um processo bem estruturado, com mapa de produção, tudo no forno cadastrado, tudo no caldeira cadastrado, mapa de produção eficiente, um fluxograma da tua cozinha com todas as atividades bem claras, e aí você sabe o seguinte, ó, a dona Maria, essas são as atividades dela, hora a hora. Ela não pôde vir hoje. Alguém já está muito claro quais eram as atividades hora a hora, você já faz um cruzamento. Esse já faz o papel desse. Com a tecnologia é mais fácil. O produto chega, cozinha de finalização, cozinha de montagem, redistribui ali. Você tem 4, 5 pessoas, redistribui a tarefa, faltou um, distribui a tarefa para os outros 3, você toca a tua produção numa boa. Então, que assim, é difícil, né? A gente entrar no detalhe do detalhe, mas acho que conceitualmente você tem que trabalhar esses pilares. Eu acho que esses pilares muito bem estruturados, isso é a indústria 4.0. Né? A indústria 4.0 é processo, gestão, tecnologia, e agora a gente está entrando na onda da inteligência artificial, né, Marcelo? A gente lançou recentemente o nosso Chef Top X, que é o primeiro forno no mundo com inteligência artificial, que você não precisa mais nem digitar, nem gravar a tua receita no forno. A partir do momento que você colocou o produto no forno, ele tem um leitor óptico que ele te entende que preparação é aquela e ele faz sozinha. Você tem uma dúvida numa receita, você aperta o botão, um chefe Unox atende você ao vivo e te ajuda a preparar aquele alimento. Você precisa de uma assistência técnica, ele também interage contigo. Então, a cada dia a gente aprende mais e vê que esse é um mercado em movimento e que a gente tem que estar todos os dias aprendendo e dispostos a inovar.
Boa, acho que a palavra é essa, né? Acompanhar as inovações e tratar o teu negócio, o teu restaurante, seja ele o porte que for, como um negócio de profissionais, né? E sair daquele tempo lá da invenção do fogo e tratar aquilo. Sim. Às vezes a pessoa prefere ali investir num imóvel, investir num carro, sei lá o quê, e ele não investe numa tecnologia. Sim. Que é onde vai fazer garantir ter escala, padronização, qualidade, segurança dos alimentos. É isso. Eu acho que foi um apanhado muito interessante esse que tu trouxe, dessa visão de tecnologia, dessa visão de cozinha ou restaurante 4.0. Eu sei que a gente poderia conversar sobre isso durante horas, dias, mas a gente tem que caminhar aqui para o nosso final, né? Eu queria só te pedir um minuto. Fica à vontade. Só porque eu queria compartilhar uma dor minha que eu tenho, eu acho que deve ser tua também. Sabe qual a maior dificuldade hoje? É a oportunidade que as pessoas não dão para que você possa mostrar para elas um caminho que pode ser melhor. Então, eu entendo que as estruturas organizacionais das companhias são cada vez mais enxutas, as pessoas estão com muito trabalho e elas não têm tempo de olhar o novo. Então, às vezes você quer desenvolver um projeto com uma empresa, você sabe que você tem uma oportunidade de fazer e ganhar mais dinheiro, e ele não tem tempo para te ouvir, ele não te abre o espaço para você conseguir mostrar isso para ele. Então, isso nos deixa bastante assim chateados, porque fala, puta, cara, eu podia contribuir tanto para o crescimento dele, mas ele não tem um tempo para me ouvir. Né? E a gente de fora, a gente consegue enxergar oportunidades que muitas vezes quem está no dia a dia não enxerga. Eu acho que você sente isso também, né? Sim, concordo com isso, entendo o que estou falando. Uma empresa, então, como a Unos, que tem um centro tecnológico para a pessoa ir lá, testar, aprender e de forma, eu sei que é agendado, é combinado, sim, não é bater na porta e entrar, mas é tudo isso gratuito, sim, né? A Unox banca tudo isso, né? Isso. E faz esse movimento. Eu acho que vocês têm aquele centro tecnológico lá, não sei exatamente qual é o nome, se é uma cozinha experimental. Centro de experiência, centro de experiência Unox, que é incrível. Eu já participei de alguns eventos lá. É bom saber, acho que tu tocou um ponto interessante, em vez de ser uma demanda extra para as estruturas ali, que as pessoas possam usar isso de forma a tirar proveito, né? Tirar proveito, para vender mais, aumentar a qualidade, sim, tudo isso. Perfeito. Foi uma boa colocação. E, Fábio, para a gente finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. O que tu pode compartilhar conosco aqui sobre teus planos futuros, assim? Seja dentro da tua atuação profissional ou mesmo da Unox. Quais são os planos assim futuros de curto prazo, talvez para o próximo ano, esse ano, segundo semestre aqui de 2024 já está em curso, mas quais são os planos? Então, tu comentou esse lançamento do forno com inteligência artificial, sim, isso é uma realidade já. Então, eu poderia dizer que a expansão desse conceito é um plano, ou compartilha conosco quais são os planos futuros aqui. Nós temos o lançamento, então, que nós fizemos agora, foi no início de maio, na primeira semana de maio, que foi o Chef Top X, que é o considerado já na Europa o melhor forno do mundo. Tá? E eu quero convidar todos aí que estão nos assistindo a vir viver uma experiência conosco na Unox, conhecer esse equipamento e abrir um pouco a mente, porque as pessoas, no mercado nosso, Marcelo, a gente tem um pouco de dificuldade, porque durante muitos anos você não tinha opção. Ou você ia para um equipamento nacional, que não vou entrar em detalhe, mas as pessoas tinham duas opções. Um equipamento nacional, com custo mais competitivo, e um equipamento importado que todo mundo entendia no mercado que era o equipamento mais top. E de fato, é um equipamento referência, um equipamento muito bom. Só que as pessoas pararam no tempo. Existe coisas novas, existe novas tecnologias, existe algo melhor. Vamos sair do mais do mesmo? E venha ter oportunidade de vivenciar coisas novas. Coisas novas, resultados diferentes, resultados melhores. Né? Então, eu acho que a gente tem provocado o mercado nesse sentido. Temos um lançamento muito importante que vai revolucionar o mercado também o ano que vem, mas mais para uma outra linha de forno de alta velocidade.
né? O nosso hoje já é um sucesso, o nosso forno de alta velocidade, mas é um forno com uma característica um pouco diferente para o mercado brasileiro, talvez um pouco mais caro para o mercado brasileiro, porque tem características diferentes. Né? Mesmo assim, é um equipamento que a gente está vendendo muito no Brasil. Hoje nós já somos líderes, Marcelo, no segmento de restaurantes corporativos. E o meu plano nos próximos, até 2030, você não tenha dúvida, nós vamos ser líder desse mercado. Tá? Não porque somos melhores que ninguém, mas porque nós temos uma gama de produtos diferenciadas e porque a gente pensa com a cabeça do cliente. E o mercado está começando a enxergar isso. Tá? Nós não somos um vendedor de forno e peça, porque os nossos concorrentes muitas vezes estão pensando em vender o forno e peça. Não, cara, eu estou vendendo experiência, eu estou vendendo resultado, eu estou vendendo satisfação, eu estou vendendo incremento de receita, entendeu? Então é isso que tem nos tornado diferente. Né? E não tem sido fácil a nossa vida, Marcelo, porque o mercado é muito agressivo, o mercado fala muita coisa equivocada. O Unox não tem peça no Brasil. Cara, nós temos o maior estoque de peças do Brasil. Temos o maior estoque de fornos do Brasil. Entendeu? Só que o mercado é assim. O meu projeto de vida é o meu projeto de, então, 5 anos, levar o Unox a ser líder desse mercado até 2030. E a gente não vai parar nunca. Eu tenho, como você sabe, amigo, eu tenho algumas coisas de investimentos meus que eu faço. Minha dedicação é 100% Unox, mas eu tenho, graças a Deus, uma esposa maravilhosa que é baita empreendedora. Então, a gente tem hoje a oportunidade de investir em outros negócios, né? Restaurantes no aeroporto, varejo com negócio de pizza, e que uma outra importadora que a minha esposa toca, porque eu não tenho tempo para isso, mas também construindo algo paralelo para depois... O desafio com 3 filhos é deixar eles numa situação, pagar uma boa faculdade, preparar eles para o futuro, né? Quiçá uma aposentadoria e também para encaminhar lá os guris lá, então, para começar a aprender com tudo isso. Bom, Fábio, eu quero agradecer pelo teu tempo. Eu que agradeço. Quero agradecer pela tua generosidade de trazer esse conhecimento todo aqui para gente. A nossa audiência aqui, com certeza, vai poder arrancar daqui desse episódio vários aprendizados, e eu acho que foram coisas direto ao ponto. Quem prestar atenção aqui e quem tangibilizar esse conhecimento pode estar aplicando. Fica no ar aqui um gostinho, acho que a gente pode, quiçá no futuro, fazer um programa específico, um episódio específico sobre vitrine fria, cozinha de finalização, sim, que isso é uma novidade incrível. No mundo já é uma realidade e por aqui a gente tem visto que ainda é uma novidade, né? Sim. E eu quero te pedir, como é que as pessoas podem te seguir, te acompanhar? Fala aí tuas redes sociais, fala teu Instagram, teu LinkedIn... Eu acho que eu lembro, mas o meu Instagram acho que é fabio.d.medeiros. Eu preciso confirmar aqui. Bom, mas Fábio de Medeiros, se botar no LinkedIn, Fábio de Medeiros... Fábio de Medeiros Uno, que você vai me achar. Eu sei que Caitu fácil Facebook ali. Também. Facebook. Eu vou fazer o seguinte, vou falar com a produção aqui, nós vamos colocar aqui no descritivo dos vídeos as tuas redes sociais para o pessoal te acompanhar, te seguir. O Fábio, como eu comentei, é palestrante, fala sobre tecnologia, sobre gestão de vendas, inovação e muito mais do que a gente comentou aqui. E eu tenho aqui, então, para simbolizar o nosso agradecimento pela tua participação, eu tenho um presente para ti. Opa, Marcelo. Não é um bolo, a caixa parece uma caixa de bolo, não é um bolo. Obrigado, posso abrir aqui? Deve abrir. Eu sei que tu tens um espaço gourmet incrível lá no teu sítio, sei que tu é um chefe de cozinha renomado, e eu trouxe aqui para ti, então, uma pista aquecida para tu colocar no teu espaço. Aí tem um bilhetinho na nossa produção aí. Puta, obrigado. Olha aqui, ó. Assim como os supermercados e os restaurantes usam as mesas aquecidas, tu tens aqui, então, Fábio, uma pista aquecida portátil para tu colocar lá quando tu fizer aquele polvo. Vai ser ótimo, porque eu não tenho isso em casa. Eu tenho um balcão, que eu tenho lá o meu forno da Unox, eu tenho um balcão de granito do lado.
E às vezes é uma dificuldade, principalmente no frio. Você quer colocar algumas comidinhas que você prepara no forno, tem que comer rápido para não esfriar. Tá, Isso então, vai ser muito uma útil. pista portátil aquecida, digital, eletrônica da Alkit. Esse é um produto que não tá à venda, Fábio. Esse é um produto, então, que a gente Muito obrigado. dá de presente, presenteia, assim, justamente, pessoas especiais. E tá aí o nosso agradecimento. Muito obrigado. Para você que esteve conosco, então, e nos acompanhou até o final, fica aqui os meus agradecimentos. E esse programa Mercaurantes Cast, ele é feito para você, que é um empreendedor e um profissional que atua no segmento de food service, supermercados e restaurantes corporativos. Fico meus agradecimentos, nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, aqui no YouTube e fica o convite para os próximos episódios. Obrigado.